E o pior daí, essa lei pode se estender para os outros envolvidos nos crimes do Alexandre de Moraes, ministros do STF, delegados da Polícia Federal, procuradores do Ministério Público, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal de Justiça e para suas famílias. Você acha que algum ministro do STF, que a esposa viaja o tempo todo para Miami, para Nova York, para assistir shows na Broadway e comprar, né, produtos de grife que custam mais do que a minha casa, você acha que essas pessoas não estão preocupadas em receber sanções? Então o Alexandre de Moraes pode até ser um cara sem sentimento nenhum, que não tenha o mínimo medo, culpa ou vergonha das coisas que ele faz. Mas ele tem muita gente que dá suporte para ele no entorno, inclusive do próprio governo Lula, que também podem ser sancionados pela mesma lei. E essa lei é apenas a primeira, é a menor, é a mais insignificante de todas. Foi apenas o primeiro passo. Que daí tem a lei Magnitsky, né, que é a Global Magnitsky Act. Eu tô aqui, né? tá aqui na sessão, vou perguntando para você. Então, você acha então que vai acontecer, esse visto vai ser removido? Você acha que vai acontecer? Assim, eu acredito, eu não posso cravar nada, né, porque eu não tenho tanto conhecimento sobre os bastidores da política do Congresso norte-americano, mas eu vejo uma tendência muito grande disso acontecer, uma chance muito grande. Aí você tem a 2, é aquele processo onde o Alexandre de Moraes é réu, né? Todo mundo sabe disso. Alexandre de Moraes virou réu nos Estados Unidos. Foi a empresa do Rumble, junto com a empresa do presidente Donald Trump, que fizeram aquela denúncia contra ele e colocaram como réu. Até mesmo a esquerda disse que foi uma vitória, porque teve uma liminar que eles não aceitaram, mas a juíza falou, olha, a liminar não precisa ser aceita. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não tem autoridade nos Estados Unidos. Você acha o que acontece nesse negócio aí? O que você acha que vai acontecer nessa questão do Rumble junto com a empresa do Trump ter entrado nessa questão contra ele? E porque você sabe, né? Tem um julgamento agora na Suprema Corte brasileira que eles querem julgar acho que o artigo 19 lá da nossa lei de internet, etc. e tal. O que você acha disso aí? A censura não está prevista nem na nossa Constituição, nem na Constituição norte-americana. E quando ele aplica a censura para empresas norte-americanas que atuam em território brasileiro, ele entra em um crime bastante grave, né? Porque, em primeiro lugar, você com certeza você tem conhecimento disso, as empresas norte-americanas elas precisam seguir a legislação e a Constituição norte-americana, mesmo quando elas estão atuando em outros países. E também precisam seguir as leis desses outros países para que não sejam punidas aí nos Estados Unidos. O que aconteceu? Alexandre de Moraes toma decisões que não são embasadas em leis para punir empresas norte-americanas que atuam no Brasil, que tem filial aqui no Brasil. Para piorar a situação, em muitos desses casos, ele está punindo pessoas que são cidadãos americanos, que estão em território americano enquanto estão praticando a sua liberdade de expressão em redes sociais norte-americanas. É um negócio, cara, totalmente escabroso, né? É a mesma coisa que eu, como vereador aqui em Curitiba, resolver fazer um projeto de lei para Orlando, nos Estados Unidos, né? Para Miami. Vou mandar um projeto de lei para a Câmara né, dos vereadores lá de Miami e vou tentar aprovar. Eu não tenho poder nenhum fora da minha jurisdição. Não tenho nem aqui na cidade vizinha, na região metropolitana. E o Alexandre de Moraes, como dentro da sua empáfia como todo-poderoso ministro do Supremo, de repente ele decidiu perseguir Elon Musk, simplesmente o homem mais rico do mundo e agora o braço direito do Donald Trump, a empresa que hospeda os vídeos da Trump Media, que é a rede social do atual presidente da República. É lógico que quando ele começou toda essa perseguição, ele jamais imaginou que Trump voltaria ao poder, né? Esse é o grande ponto. Ali foi o tiro no pé dele. Mas ele realmente tem uma situação que é muito difícil de se defender na justiça norte-americana. Ele pode até mesmo acreditar que, mesmo condenado, ele vai passar o resto da vida dele aqui no Brasil e nunca vai ser punido.
mas tudo bem, ele vai passar o resto da vida aqui sabendo que na biografia dele, que ele se considera um grande jurista, um professor universitário, um blá blá blá, um ministro, né, que ele agora também é um criminoso condenado pelo maior país do mundo, né? Então, a outra é da OEA. O que você acha? Porque tem um relatório na OEA que está aqui. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nós sabemos que a OEA sempre foi de esquerda, né? Mas existe um porém dessa vez. O Trump é o presidente e 60% do dinheiro que faz movimentar a OEA vem dos Estados Unidos. O Trump já está tirando dinheiro da OMS, tirando dinheiro de tudo quanto é Exato. lugar, falando que vai tirar dinheiro da OTAN, tudo isso. Então, cara, ainda que a OEA seja de esquerda, qual vai ser a decisão? Muitas pessoas dizem, se a decisão for muito forte contra o Alexandre de Moraes, ele pode até ir para o Tribunal de Costa Rica e ali ser julgado como um cara realmente do mal e ser condenado, né? Pode até chegar nisso. Então, o que você acha? Você acha que vai chegar até ele? Pode chegar até ele? Esse relatório da OEA? A OEA, a gente sabe que assim como a ONU, a OMS e outras instituições internacionais são instituições globalistas que têm uma tendência muito grande de esquerda, né? Zero direita. E o grande ponto que pega para eles é que o grande financiador dessas instituições é justamente o governo norte-americano. E agora o Trump pegou no bolso deles, então usou algumas dessas instituições como exemplo, cortando os recursos, fazendo com que elas entrassem em uma crise muito complicada, e manteve aquelas que são de interesse dele ainda para fazer o que ele gostaria que fosse feito. Ou seja, não nada imposto de forma ilegal, mas simplesmente cumprirem a obrigação legal deles e cumprirem a lei. Então, a OEA já tentou e já demonstrou, inclusive na última visita que eles fizeram no Brasil aqui, passar o pano e amenizar a situação aqui do país. Não é uma instituição confiável, mas com a pressão norte-americana, eles podem acabar tomando uma decisão também contrária ao Alexandre de Moraes. Já existe uma interferência no do Donald Trump também, até mesmo para mudar a gestão, a administração da OEA, né? Trocar algumas pessoas ali dentro do grupo para que os Estados Unidos continuem financiando essa instituição. E é interessante, eu sei que a esquerda sempre vai usar isso para tentar atacar o Trump ou qualquer outro, como se fosse, isso é uma decisão ditatorial, é uma perseguição contra o Alexandre de Moraes. Não, ele está simplesmente cumprindo as leis norte-americanas e as leis brasileiras, coisa que o Alexandre de Moraes não fez. Então, a partir daí, ele tem embasamento para julgar o Alexandre de Moraes em qualquer lugar do mundo. E tem acabou de sair agora a matéria, né? Essa matéria que acabou de sair agora, eu vou ler só a manchete, né? Que seria no caso do Felipe Martins. Justiça americana, Justiça dos Estados Unidos marca audiência de ação em que ex-assessor de Bolsonaro contesta a entrada no país. Foi marcada para o dia 9 de abril. Nós sabemos que o cara foi preso, né? Ficou 6 meses preso. E uma coisa totalmente louca. Então, será que isso aí pode dar problema? O que você acha que isso pode acontecer? Vai ser agora dia 9, começa a sessão. Eu acho que essa é a grande carta na manga que eles têm hoje contra o Xandão, tá? Eu imagino que isso também possa ter uma grande influência aí do Eduardo Bolsonaro, que está participando lá do grupo do governo que está buscando formas aí de punir o Alexandre de Moraes, e esse foi um tiro no pé, foi de uma inocência, de uma, como que eu posso dizer, de um amadorismo do Alexandre de Moraes absurdo, porque eles forjaram documentos nos Estados Unidos para tentar comprovar a teoria dele, mesmo já tendo declarações do governo americano e da embaixada aqui, que o assessor do Bolsonaro nunca esteve lá em território americano naquele período, ele tem comprovações de todas as formas que ele estava em Ponta Grossa, aqui no Paraná, que fica aqui a 120 quilômetros de Curitiba, e não nos Estados Unidos. E aí vem essa descoberta deles que esses documentos teriam sido fraudados para conseguir manter a prisão aí, ilegal, inclusive, dele. E então
isso sendo comprovado e indo a julgamento, é uma condenação muito certa para o Alexandre de Moraes. Então, aí vem agora a quinta, que é a Lei Magnitsky, né? Saiu uma matéria no próprio Merdópolis que diz que, basicamente, o Alexandre de Moraes já será sancionado e aí dará 120 dias para Isso. fazer uma análise para quem mais vai entrar nesse negócio, né? Quem mais vai entrar.